gente precisa ter o prazer além da comida. E o prazer de arrumar uma mesa é tão gostoso. Bora lá, vamos aproveitar tudo isso que você tem e mostrar pro pessoal o que elas podem, né? Eles podem fazer com as coisas que tem em casa, né? Coisas fáceis, de mesa mais simples, até um pouco mais elaborada, para ninguém ficar de fora. A ideia é, com o que você tem em casa, o que você pode fazer? Como que você pode criar aquele momento da comida, o momento da refeição, ser um momento agradável e prazeroso? Porque quantas vezes você, como eu, sentou e simplesmente engoliu, comeu em frente à TV? E para a gente mudar hábito depois da bariátrica, é tão importante essa mudança nos pequenos detalhes. Porque a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. E a gente pensa também que não vai arrumar só pra gente, a gente vai arrumar pra gente e pra alguma outra pessoa. Isso. Então por isso que a gente tem que saber tudo isso. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast bariátrica.club. Você sabe, eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada, mas eu não sei se você sabe de uma coisa. Eu amo mesa posta. A minha amiga Marildinha Lopes, que é especialista em mesa posta, quando ela chegou aqui, a gente foi tirando tanta coisa que você não tem noção para arrumar tudo para apresentar para você. Qual é a ideia? A gente precisa ter o prazer além da comida. E o prazer de arrumar uma mesa é tão gostoso. Eu não sei como que você se sente, mas eu amo isso. Amo, amo, amo. Eu só tô olhando aqui para quem tá assistindo, porque tem alguns barulhos que estão acontecendo, tanto microfone e tanta coisa que a gente criou, porque tá diferente do que a gravação do podcast, como eu tô acostumada e você também tá acostumado a ver. Mas serão alguns episódios assim. Mas antes de começar a falar, claro que a Marildinha, que é uma amiga querida, uma irmã em Cristo que eu amo, e ela vai se apresentar e falar mais a respeito do trabalho dela e do Instagram, gente, porque segue, é tudo de bom. Aí é um prazer, esse convite, assim, assim, gente, eu estou com borboletas no estômago, porque assim, tô muito grata por esse convite. E eu sou a Marilda Lopes, mais conhecida como Marildinha para os íntimos e para todos, né, agora. E eu sou consultora de mesa posta, eu sou mentora do curso Experiência do Lar também, dou aula de etiqueta. E tudo relacionado ao mundo da mesa, eu sou apaixonada. E quando a Mariela me convidou para... vamos lá, vamos fazer um podcast, eu falei assim, meu Deus, que lindo, que honra. Então estamos aqui, né, pra gente passar o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente sabe sobre mesa posta para vocês. Como a Mariela falou aqui, né, a gente... cheio de coisas aqui. Eu cheguei na casa dela e falei assim, Mariela, que tanto de coisas, você tem uma loja. Mariela, a gente tem uma loja de coisas de mesa posta. Eu me senti na Disney. Na Disney, gente, com tanta coisa linda que ela tem. Então, você, bora lá, vamos aproveitar tudo isso que você tem e mostrar pro pessoal o que elas podem, né? Eles podem fazer com as coisas que tem em casa, né? Coisas fáceis, de mesa mais simples, até um pouco mais elaborada, para ninguém ficar de fora. A ideia é, com o que você tem em casa, o que você pode fazer? Como que você pode criar aquele momento da comida, o momento da refeição, ser um momento agradável e prazeroso? Porque quantas vezes você, como eu, sentou e simplesmente engoliu, comeu em frente à TV? E para a gente mudar hábito depois da bariátrica, é tão importante essa mudança nos pequenos detalhes. Porque a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. E eu vou pedir licença aqui, enquanto a Marildinha vai começar a falar, eu vou sair de cena,
Porque eu vou colocar embaixo aqui para quem está assistindo, que eu esqueci de colocar, só para não interromper a nossa gravação, o Instagram dela, que também o nome eu acho sensacional. Qual que é o seu Instagram? Nem Amélia e nem Dondoca. Nem Amélia, nem Dondoca. Eu acho o máximo isso. Comece, por favor. Eu vou só fugir um pouquinho aqui de cena, que eu vou colocar ali para quem estiver assistindo o podcast acessar. Fique à vontade. Então hoje vamos falar sobre a mesa, uma mesa bem gostosa, que é a mesa para servir caldos, cremes, sopas, aproveitando esse tempinho aí, né, Mariela? E também eu vejo assim que as pessoas que fazem bariátrica, elas começam tomando mais... O que acontece com a gente quando faz a bariátrica? Claro que depende do protocolo de cada médico, mas num primeiro momento a gente toma... Por exemplo, no meu protocolo eram 15 dias só líquido. Só que o líquido, Maria Eugênia, você não tem noção. É assim, você refoga o legume só na água. Água, cebola e sal. Você refoga aquilo, cozinha bastante, você vai tomar só aquela água. Aguinha. Com os nutrientes. Então são 15 dias assim. Depois 15 dias que começa o pastoso. E também vai depender muito do protocolo de cada médico. Mas se você é como eu, qualquer tempinho que esfria, eu tô fazendo uma sopinha, eu tô fazendo um caldinho, porque eu amo. Muito bom, eu também gosto. Então, muito. Vamos começar por isso. Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui e a Mariela vai estar acompanhando também. Primeira coisa, nós vamos usar ou uma toalha, ou um lugar americano, ou aquele trilho que eles chamam de caminhos de mesa. Que eu amo também. Que Só é muito legal. eu posso ir te interrompendo e te Pode, perguntando? com Então certeza. tá ótimo. O jogo americano, o lugar americano, eu coloco na beiradinha ou eu dou uma distância da ponta da mesa? Você dá uma pequena distância, mas eu gosto de falar o seguinte, Um dedo? Você pode colocar um dedo, mas eu vou explicar o que é interessante nisso tudo. Por quê? Eu dou aula de etiqueta, mas eu gosto de adaptações. Eu não gosto de ficar engessada naquelas regras. Tá. Então, o que eu gosto de falar? Uma mesa que é estreita, não tem como você ficar deixando espaço. Fica empurrando, Sim. Não tem como. Então, a regra é deixar uns 3 centímetros, mas, porém, se na casa de vocês não tiver espaço, for muito apertadinha, não tem problema, entendeu? Então, você vai colocar, né, deixando um espacinho entre a borda. Entre um dedo e 2, isso, tá? Beleza. Então, optamos pelo lugar americano. Ok. Então, vamos colocar no lugar americano. Vamos colocar, já que vamos servir um caldo ou um creme ou uma sopa, vamos precisar do prato raso. E aí vem a pergunta, mas como eu vou tomar uma sopa, um caldo ou um creme no prato raso? Não Sim. tem como. Mas aí que vem o tchan do negócio. Primeiro você sempre coloca o prato raso, para depois vir o prato fundo. Então, você coloca o seu prato, eu vou colocar o meu. Tá. Agora eu já vou perguntar uma outra coisa. Vou puxar para cá para ver se tá aparecendo, tá? Eu vou colocar no centro do jogo americano, à esquerda, à direita, embaixo, em cima, aonde que eu coloco? Vai ficar não no meio. Vai ficar um pouco para baixo. Para baixo. Mas centralizado. Ele fica centralizado e um pouco para baixo. Não pode ficar para cá nem para cá, porque nós vamos colocar outras coisas também, então, como os talheres, então né? ele fica no meio, um pouquinho para baixo. Isso. E aí eu coloco E aí vem o colocando fundo. o prato fundo. Posso servir só no prato fundo? Não. O prato raso, ele sempre acompanha o prato fundo. Tá. Se eu não tenho? Se você não tem... Aí é só ele, mas o ideal é colocar algum por baixo. O certo tem um neutro. Porque isso vai manter mais aquecido, você evita sujar a sua toalha. Okay. Então, o importante, o interessante que seja assim, prato raso e por cima o prato fundo.
Já que é caldo, creme, sopa, né? A gente vai usar, logicamente, uma colher de sopa. Onde eu vou colocar essa colher? Do lado direito. Isso eu lembro. Isso, do lado direito. E a colher, ela não vai ficar rente à borda, não. Ela vai ficar uns 3 dedinhos acima do lugar americano. Mais ou menos isso. Ok. Depois, nós vamos precisar de um guardanapo. O guardanapo, você pode colocar ele em cima do prato, tá? Ou você pode colocar ele do lado esquerdo. Então, hoje nós vamos usar sem o porta-guardanapo. Tá. Né? Vamos fazer uma dobradura fácil. Nós vamos dobrar em 3. Isso, em 3. E depois vamos colocar... Desde que seja do lado certo, Mariela. Você foi e colocou do lado avesso. Pronto, o meu agora tá certo. E vamos colocar embaixo do prato fundo, para dar aquele charme. O jeito certo é fazer caindo assim, ou ele pode ficar assim, ou ele faz assim, ou ele faz assim? Sendo uma mesa informal, porque não é uma mesa formal, é uma mesa informal, não tem problema. Não tem problema. Você pode colocar assim, pode colocar assim, não tem problema. Tá. Mas eu acho que fica bem bonitinho. Mais bonito assim. Ele caidinho mesmo, eu acho que dá mais um charme. Mas é uma mesa informal, então não tem problema. Agora deixa eu só falar uma coisa. Gente, se tem o guardanapo de tecido, é porque a gente vai usar o guardanapo de tecido, né? Eu vou pular a etapa, não sei se você vai falar disso, mas uma vez eu te ouvi falar e eu achei muito bacana. Então, depois você vai fazer aí do jeito certo de tirar e tudo mais, mas eu só quero... Eu peguei e ele vai ficar dobradinho assim, por exemplo. Eu limpo com que parte? Ah, tá. A gente vai colocar no colo essas 2 pontinhas aqui virada pra gente. E quando a gente for limpar os lábios, né? A gente vai usar essa pontinha aqui do lado de dentro, para ninguém ficar vendo a sujeira pro lado de fora. Delicadamente limpa e depois volta com ele novamente pro colo. Eu não sei você, mas eu sempre usava essa parte aqui, porque ela fica aqui, ó, e eu fazia assim. Então aprendi com a Marildinha, assim, que não é. Que etiqueta é pensar no próximo. Sim. Imagina eu do seu lado, eu vou ver a sujeirinha que tá ali no seu colo. Né? Ok. E aí, agora vamos para as taças. Primeira sempre vai ser de água, Mariela. Sempre. A primeira aqui, sempre de água. E a segunda vai ser para um outro tipo de bebida. Vai ser para um suco, ou pode ser uma água, ou pode um refrigerante. Aí, você fala assim, nossa, mas eu comprei ela escrito que é para vinho, que é uma taça de vinho, que acontece muito. Os especialistas, né, que entendem de vinho, não considera isso aqui realmente uma taça de vinho. Uma taça de vinho, ela é mais fina, ela é transparente, que eles fazem aquela gira. É porque, na verdade, você tem que ver a cor. Você tem que ver as gotas descendo, a maneira do copo, se você consegue sentir o aroma. Então, tudo isso interfere, e aí isso aqui não favorece muito. Então, não é considerado... né? Por mais que venha escrito lá taça de vinho, isso aqui não é uma taça de vinho, tá? Então você pode servir uma água, um suco, um refrigerante. Tá, então agora eu já vou fazer uma outra pergunta. Cada bebida é um copo, então não adianta no que eu bebi água colocar, por exemplo, suco ou refrigerante. Não, então a primeira sempre a água e depois aí, o resto. O resto. Outro detalhe. Vamos supor que eu achei que tá aqui muito junto. Eu posso colocar fora ou o meu limite sempre é o jogo americano? Então, se o seu lugar americano for estreito, não tem problema nenhum você passar do limite, né? Passar
Não tem problema nenhum. Aqui a gente colocou aqui porque cabe, mas se passar um pouquinho não tem problema, tá? E quando a gente for servir uma pessoa, né, convida uma pessoa, você sempre já deixa aqui um pouco de água para ela se servir. Para ela tomar, né? Porque você vai deixar servido já. Então você deixa um pouco de água, a gente nunca enche taça nenhuma, de bebida nenhuma, não é ponduragem, né, Mariela? Não. Mas é educação, né? Se a pessoa quiser repetir depois, ela repete. Vamos falar de uma mesa do nosso dia a dia, né? Adaptando para o nosso dia. Na minha casa, a gente não tem costume de tomar água e a outra bebida juntos, né? Ou a gente toma. Aí eu já vou te dizer o seguinte, o bariátrico não pode nem beber enquanto come, porque ou vai caber o que está comendo ou vai caber o que está bebendo. Então, o ideal para todo bariatricado é depois de 40 minutos que tiver comido, ele bebe alguma coisa. Senão não cabe. Então no caso aí... Mas sempre fica, não adianta. Todo lugar tem. E a gente pensa também que não vai arrumar só pra gente. A gente vai arrumar pra gente e pra alguma outra pessoa. Então por isso que a gente tem que saber tudo isso. E a água também serve porque às vezes a pessoa não tá naquele momento querendo tomar um suco, um refrigerante. Ou às vezes engasga um pouquinho. Ou quer mudar, ela tá comendo alguma coisa ali, mas quer, né, limpar. Então ela vai tomar aquela aguinha ali. Né? Então a água serve mais para isso. Igual eu falei, na minha casa não tem esse costume. Então eu não vou colocar a de água. Mas se eu vou receber alguém, eu vou colocar sempre uma taça com a água para a pessoa. Tá bom? Beleza. E então, aqui é uma mesa, né? É uma mesa informal. É uma mesa bem assim, com itens, né? Que a gente tem em casa. Mas você vai falar assim, mas eu não tenho 2 taças. Eu tenho copo, mas eu só tenho uma taça. Eu posso usar copo e taça? Pode, não tem problema nenhum. Você pode estar colocando a primeira aqui, né, com a água, com um copo, e depois colocar no segundo plano aqui para outra bebida, uma taça, né? Posso colocar 2 copos? Pode colocar 2 copos, não tem problema nenhum. É o que tem em casa. É o que tem em casa. Tenho só guardanapo de papel. Vamos colocar guardanapo de papel. Não tem problema. Onde que fica esse guardanapo de papel? Ele vai ficar também ou do lado esquerdo ou ele vai ficar em cima do prato. Aí eu já vou falar essa questão do lado esquerdo, do lado direito. Eu sei que você não gosta muito, mas eu aprendi e ficou fácil para mim. Do lado direito, tudo que começa com a letra A. Do lado esquerdo, tudo que começa com a letra O. Por exemplo, a taça, a colher, a faca, a espátula também? A espátula, do lado esquerdo, o garfo, o guardanapo. Agora, o copo não existe. Copo, mesmo sendo copo, ele vira a taça. Então, ele é sempre do lado direito. Então por isso que eu não gosto muito dessa regrinha, porque agora a gente pode mudar. A gente pode falar a bebida. Aí não tem bebida, erro. Beleza. Então, a bebida do lado direito, bebida. A colher do lado direito, a faca do lado direito, a espátula do lado direito. Porque muita gente confunde. Na hora que fala assim, vai usar o copo, mas ela falou que o masculino é. Aí então, confunde. A do lado direito, O do lado esquerdo. Você vai lembrar sempre agora. Regrinha ótima, dica ótima. O que mais? Agora, eu vou pegar um outro exemplo. Por favor, pega esse outro jogo americano. Eu até conheci a Marildinha, não, o outro redondo, por favor. Ótimo. Até conhecer a Marildinha, eu chamava isso aqui de suplá. Eu tenho, sinceramente, quase 300 disso aqui. Não é brinquedo. Dessa capinha... Ela pode alugar. Essa capinha eu tenho quase 300 dela. Que tem essa MDF e o tecido. Eu posso... Isso aqui não é suplá. Apesar da gente chamar de suplá. Suplá é isso aqui. Tem o outro modelo daquele bonitão, cadê? Tá ali de baixo. Suplá, igual eu aprendi com a Marildinha, é prato grande. É um pratão. Pratão. Suplá é pratão. Isso aqui não é pratão. Isso aqui também é um lugar americano. Aí vem a questão, Marildinha. Eu posso colocar esse lugar americano em cima desse outro lugar americano?
Não, eu vou falar um pouquinho desse aqui. Isso aqui foi inventado pelos brasileiros. Ah, é? Né? Os brasileiros que inventaram ele, porque a gente gosta muito de artesanato. Então a gente inventa muita coisa, né? É considerado suplá quando ele tem esse degrauzinho como se fosse um prato mesmo, tá vendo? Vou pegar um outro modelo aqui. Esse maravilhoso. Ó, esse outro modelo que eu tenho. Tá vendo a diferença? Tem algum... Vamos pegar um esse prato. Esse aqui é reto. Não tem como apoiar nada, né? Então, você vai dizer, eu posso usar? Ele não é considerado um suplá. Mas se você está na sua casa, você está querendo usar, é uma mesa informal, você pode sim. Mas isso não é um suplá, é um lugar americano. No lugar de colocar esse que é retangular, você coloca o redondo. Isso. Aí você vem aqui... Vamos tirar, o pessoal ver. Até legal, porque vai ver uma coisa aqui. Ó, esse aqui é um lugar americano, né? Redondo. Então, a gente vai colocar o prato raso, o prato fundo, direitinho, do jeito que nós aprendemos. E a colher do lado direito. Vai cair naquilo ali. Se pode ultrapassar ou não, né? Então, olha só. Aqui não vai caber. A taça não vai caber, corre o risco até de virar, derramar, ainda mais quebrar. Na minha mesa que é madeira e tem várias tábuas. Então, não tem como. Sempre irregular. Então, você vai sim e deve colocar pro lado de fora. Ótimo. E pronto. E ele não precisa ficar muito à direita, ele fica mais à direita, ele pode ficar um pouquinho para cá, por exemplo, né? Ele não precisa ficar exatamente aqui, ele pode ficar aqui centro-direita. Eu falo assim que tem a direção da colher ou da faca, né? Então pode colocar direcionando, beleza, né? Eu posso colocar, se não coloca assim mais diagonal, porque vai caber, mas vamos supor se eu quero servir uma espumante, então eu vou poder colocar aqui atrás. Ótimo. Quando a gente coloca assim, ele ocupa mais espaço. Então se a gente coloca assim, ocupa menos espaço. Por que essas pequenas dicas fazem a diferença? Você já foi receber alguém ou quis fazer uma refeição mais bonita, mais apresentável para alguém? Ou para você mesmo, se você mora sozinho? E aí naquela hora você, o que eu faço? São esses pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que vão fazer ficar mais lindo ainda, né? É verdade. E quando a gente coloca amor, é muito prazeroso, né? Uma coisa é você tá comendo em pé, a gente nem sente o sabor das coisas, do alimento. Na verdade, a gente nem lembra que comeu. Não lembra. Eu conto isso num episódio de um podcast. Logo no início da bariátrica, cabe menos ainda, sabe? É muito pouquinho que cabe. E eu pegava uma fatia de pão de forma, partia ao meio, fazia o queijo quente daquilo ali e comia essa metade. Às vezes não dava conta nem de comer a metade. E um dia eu estava em casa, estava muito agitada, muito aflita com alguma coisa que eu tinha que resolver. Peguei 2 fatias de pão de forma, fiz o queijo quente e falei, vou deixar a outra metade para alguém comer, que aqui em casa é assim. Quem é bariatricado entende. Normalmente a família come o que a gente não come. E daí, eu estava mexendo com o celular, resolvendo alguma coisa e lanchando. Quando eu vi, eu tinha comido inteiro, sem caber, porque não cabia, voltava. E passa mal, né? É horrível. Depois disso, eu tomo muito cuidado ao me alimentar, prestar atenção. Que sejam 5 minutos que eu tenho para me alimentar, mas aqueles 5 minutos eu tô focada em me alimentar. Isso, e é muito mais prazeroso, né? Com você certeza. Sentar à mesa, ter aquele tempo, é o tempo que você tem pra você, é se amar, né? Como que a gente vai amar o próximo, amar o outro, sendo que a gente pula essa etapa, né? Se a gente não se ama. Então, mesmo que a gente faça uma refeição sozinho, é muito mais prazeroso você sentar numa mesa arrumadinha, detalhes ao cozinhar, detalhes em preparar, não focar só na comida, né, Mariela? Focar nos detalhes, no antes, no durante e no depois. Agora, se a pessoa, ela não tem um jogo, por exemplo, isso aqui eu ganhei de presente de casamento, tem 26 anos, essa peça de cerâmica. Se a pessoa não tem um jogo assim, ele pode mesclar
do dia a dia. Sim. Se combinou, fez sentido, o que a pessoa tem que entender? Qual é a lógica? A lógica é, tem um prato de sopa, por baixo você vai colocar um prato que você almoça, por cima o prato de sopa. Do lado, a colher de sopa, que é a maior, e a taça, ou o copo, para água e para outra bebida, e o guardanapo. Ela já disse, se você não tem o guardanapo de tecido, você coloca o guardanapo de papel do lado esquerdo, que é já guardou isso. E você organizou, você fez ficar agradável, você fez ficar algo interessante para esse momento. E daí, não vai ser o prazer só do alimento. Você tem outros prazeres, que são além do prazer do alimento em si. Isso faz a diferença. Porque e você que faz a bariátrica, você entende também. Antes de vir gravar, eu tive que comer, senão eu ia capotar, e você também entende. E aí você entende o que acontece até fazer essa digestão. Mas voltando. Você que é bariátrico, você é uma pessoa com obesidade como eu sou uma pessoa com obesidade. Você está se tratando com a cirurgia bariátrica. Qual é a nossa tendência? Comer rápido, abocanhar, comer muito. Esses pequenos detalhes que tiram o foco do alimento em si e trazem o foco para o momento da refeição, você vai perceber que vai fazer muita diferença. Muita diferença. É uma reeducação, né? Isso também faz parte da reeducação. Também, né? Porque antes da bariátrica, acredito eu que dá para ele comer normal, né? Comer rápido, não vai acontecer Você fica nada. empanzinado. Por exemplo, tem um episódio com o Alexandre Santoro, que é o bariátrico antipático das redes sociais, para quem conhece. Ele fala que o negócio dele era jiboiar. O que era jiboiar? Ele comia tanto que ele sentia, sabe aquela coisa assim, empanzinada? Essa era a ideia dele de se alimentar. Quantos de nós já teve isso? Eu falo que houve uma época na minha vida que eu comia tanto que eu ficava arrotando, eu falava arrotando choco, que vai ficar arrotando e tendo aquele mau cheiro. Porque o nosso foco está na comida, porque a gente está colocando as nossas emoções na comida. Quando a gente busca prazeres, busca organizar o momento da refeição, mesmo que o seu dia seja corrido, escolha uma refeição para começar. Escolha uma refeição para você organizar. Não dou conta de fazer isso todo dia? Ok, escolha um dia da semana, depois passa para 2 dias da semana. Vai devagar, só não coloca mais uma desculpa. Mas você vai ver que diferença faz você comer, fazer a sua refeição no lugar que você preparou, que você pode ensinar as pessoas da sua casa a preparar também. Então, o dia que você não consegue, outra pessoa pode fazer. Você pode passar esse podcast, compartilhar com muitas pessoas que não são bariatricadas, que elas podem aprender a fazer. E aqui, você vai perceber que vai ter uma série de episódios com a Marildinha, porque é muita coisa que a gente quer falar. Então, cada episódio a gente vai falar de alguma coisa especificamente. Hoje é sobre isso. Na semana que vem, outro assunto. E assim vai. Mas dá prática, para você ver que é possível. É possível. Não pode desistir. Exato. Né? E quando você começa a praticar, você vai ver que delícia é que tão bom. Aí você não quer mais. Aí você vai achar que é perda de tempo mesmo ficar em pé comendo. Você vai fazer questão de sentar, ter aquele momento seu e fazer uma... Sair do celular, sair da frente da TV. E eu vou confidenciar uma coisa aqui. Aqui em casa, o almoço normalmente é a mesa com toalha. Depois a gente vai também num episódio falar sobre quando coloca a toalha na mesa, que não é jogo americano, que não é lugar americano. E o dia que eu arrumo, é a mesa arrumada? Tira da panela e tal. Mas o café da manhã de domingo é o dia escolhido pela família para a mesa estar mais arrumada. Aí eu coloco com o jogo americano, ou coloco com trilho. Então, é o dia que eu organizo o café da manhã. Tem dia que, por algum motivo, eu saí para correr, ou como eu sou professora da escola bíblica lá da igreja, eu estou terminando de preparar alguma coisa, eu estou revisando a aula que eu vou dar,
alguém daqui de casa já arruma no estilo. É do meu jeito? Não. É tudo certinho? Não. Vamos parar de colocar desculpa de fazer tudo certo, né? Faça. O importante é fazer. O importante é fazer. E aí vai criando esse hábito, até igual você falou, se você não está ali, outra pessoa vai fazer. Por quê? Por que vai fazer? Porque é agradável. Se não fosse uma coisa boa, ele ia fazer. Ele ia falar, não, aproveitar que ela não está aqui, eu não vou nem gastar meu tempo. Deixa nos pacotes mesmo de pão. Eu vou sentar ali no sofá, vou comer ali, ou na cozinha mesmo, né? E você vê como que é tão prazeroso que a pessoa vai arrumar um lugar e vai sentar. Ótimo. Né? Mais alguma coisa que a gente vai falar nesse episódio ou a gente vai deixar para o próximo episódio? Vamos deixar para o próximo. Então tá, então você vai ter que assistir no próximo episódio. Só lembrando, primeiro, muito obrigada por ter assistido aqui. Se você tem dúvida, você vai mandar ou para mim no @bariátrica.club ou para Marildinha no @nemamelia.nemdondoca. Se você está assistindo, tá escrito aqui. Mas também no podcast tem como você deixar mensagem, você pode fazer isso. Segue o podcast e aperta a notificação, porque você vai ficar sabendo dos próximos episódios que a gente vai colocar de mesa posta. E compartilha com aquela pessoa que você quer que aprenda sobre isso também. Você vai ver que delícia. Você vai aprender, sua família vai aprender, as pessoas que você ama vão aprender. E o momento da refeição vai ser cada dia mais prazeroso. Tô te esperando no próximo episódio. Aguardamos vocês. Um beijo e Deus te abençoe. Beijo. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.